Tô dividindo aqui. Fala você, tá tudo bem. Não, Rafa. Você vai se sentir ruim. Eita. Você vai se sentir ruim. Não, eu... Como é que fala o sobrenome dela? Pergunta pra ela. Juliana Seidel. Isso. É Seidel. Vai ter que ver, tá? Tudo bem. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. É muito bom ver vocês todos aqui, realmente é um momento de reencontro, a gente está muito feliz de poder estar proporcionando isso, né? E é com muita alegria que a gente dá início ao segundo encontro de aposentados do Plano Saraprev. Todos aqui têm em comum serem aposentados do Plano Saraprev. A gente fala que esse é um momento de encontro, né, de acolhimento e principalmente de valorização das trajetórias que ajudaram a construir a nossa história. O fato de estarmos aqui no segundo encontro diz muito sobre isso. No ano passado a gente fez o primeiro encontro e a gente está vendo pessoas que vieram o ano passado, estão aqui de novo, e outras que ficaram sabendo e quiseram também estar participando desse momento. E isso nos alegra muito. Isso confirma que esse encontro faz todo sentido de existir, de acontecer. E faz sentido porque neste encontro acontecem reencontros, né? É tão bom a gente reencontrar aquela pessoa que a gente trabalhou durante muito tempo, né? E que agora vive a mesma fase que a gente está, né? A fase de aposentadoria. Então, a gente fica muito feliz em proporcionar isso para vocês, esse momento de reencontro, e a gente também espera que vocês tenham muita alegria nessa nova fase, né? Lembrando também que a gente tem alguns aposentados de outros estados, de outras unidades, que não puderam estar aqui hoje, né? Mas que estão assistindo a gente online. Então, vamos dar boas-vindas para eles também. E essa história fala um pouco do cuidado com o futuro. A gente fala sobre planejamento. Então, assim, são decisões feitas ao longo do tempo. Todos aqui têm uma história com a patrocinadora, com a Rede Sara, né? E foram decisões tomadas, né, sobre ter um plano de previdência, e isso faz a diferença agora, né, nessa fase que vocês estão, né? Não depender exclusivamente do INSS, de construir com antecedência, de estar planejando e construir com antecedência uma reserva para poder usufruir agora com mais tranquilidade dessa nova fase. E é importante a gente agradecer também aqui, agradecer a APS, que é a nossa patrocinadora, né? Justamente porque a gente refez essa parceria, né? A gente sabe que a gente passou um momento na BB Previdência e agora a gente tem novamente o Sara Previdência em parceria com a APS. E o que isso se traduz? Se traduz em mais autonomia, né? Porque a gente existe para gerir o plano Saraprev.
Então, acho que é essa a mensagem que a gente queria passar para vocês, o que traz para a gente também um pouco mais de previsibilidade para o futuro, porque a gente só pensa em vocês, a gente só pensa no SaraPrev, no plano SaraPrev, o que é muito importante para a manutenção do nosso plano a longo prazo, tá? E em 2026, o Sara Previdência completa 30 anos de criação, né? Então, quem não lembra, foi em dezembro de 96 que o Sara Previdência foi criado. E são 3 décadas de compromisso, de comprometimento, de responsabilidade e de cuidando das pessoas. Assim como vocês, quanto profissionais, cuidar das pessoas, a gente também tem uma frase de falar que a gente cuida de vocês. Então, quando chega alguém solicitando aposentadoria, a gente fala, agora a gente vai cuidar de vocês. Né? Então, esse cuidado, a gente fala que está no gênero do Sara Previdência, da rede Sara, está no gênero do Sara Previdência, de cuidar das pessoas. E não há como contar essa história sem vocês. Cada pessoa aqui, hoje, ajudou a construir o Sara Previdência, com seu trabalho, sua dedicação e a confiança ao longo do tempo. E, por isso, proporcionar esse encontro também é uma forma de agradecer. Agradecer pela trajetória, agradecer pela contribuição e agradecer por fazerem parte da nossa história. E é nesse contexto de reconhecimento, pertencimento e olhar para o futuro que damos início à conversa de hoje. E para conduzir essa conversa de hoje, a gente tem o prazer de receber a Juliana Seidel, que é psicóloga pela Universidade de Brasília, mestre em gestão de pessoas pela Universidade de Coimbra, doutora em psicologia social do trabalho e das organizações pela UNB, com formação complementar na Universidade da Flórida. A Juliana é idealizadora da Longeva, que é a empresa que fala bastante de longevidade, por isso esse nome, e que atua na orientação de carreiras e aposentadoria, além de desenvolver essas conversas aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho desse ciclo aqui, esse novo ciclo que todos estamos vivendo, né? Atualmente, ela realiza pós-doutorado de diversidade e inclusão etária, em parceria entre a Universidade do Brasil e da Alemanha, aprofundando um tema que dialoga diretamente com todos nós. Eu também. E é com muita satisfação que convidamos a Juliana para bater um papo sobre propósito e projeto de vida na maturidade. Juliana, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Que bom receber esse bom dia caloroso. Estou feliz em estar aqui. Meu nome é Juliana Seidel, mas podem me chamar de Ju. A ideia é que eu possa trazer algumas reflexões para vocês hoje e que, a partir dessas reflexões, eu também possa escutá-los, que a gente possa, né, ter esse momento de interação. Eu não sei se a gente tem pessoas com deficiência visual no grupo, mas estou acostumada, como defensora da diversidade e inclusão, a fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, compridos, tenho olhos castanhos também, estou vestindo uma blusa branca, uma calça preta e um óculos de armação marrom. Bom, hoje a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que é propósito, que é um termo que está, digamos, muito em alta, não é? Que vem sido muito discutido. E por que é importante, então, a gente pensar, e será mesmo que eu preciso de um propósito? Será que essa não é uma obrigação dessa sociedade capitalista que exige que a gente esteja ocupado o tempo todo? Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Para me apresentar, mais importante para mim do que o meu currículo, né, que vocês podem ler depois, é como esse tema me chamou. Eu até sempre fico emocionada. Essa é a segunda vez que eu venho ao Sara. No ano passado, a gente fez uma palestra online sobre criação e fortalecimento de vínculos. Alguém estava lá? Alguém lembra a palestra online? Não? Não? Acho era para os ativos, não era para os assistidos. Obrigada, Rafa. Então, eu falei, nossa, ninguém... Tudo bem, agora faz sentido. Então, mas eu comentei no início dessa palestra que a minha mãe trabalhou na Rede Sara quando ela estava grávida de mim, entre 84
e 86, mais ou menos, eu acho, na área de reabilitação, que depois eu descobri que fica aqui, não é mesmo? Então... Mas eu estava com 23 anos, pessoal, me formando, né, na Universidade de Brasília, em psicologia, quando eu tive a oportunidade de atender um grupo de mulheres que estava aí acima dos 55 anos. E essa foi, digamos, uma surpresa para mim. Eu abri vagas, né, a gente abriu dentro da clínica escola da universidade, vagas para as pessoas se inscreverem nessa psicoterapia em grupo e, coincidentemente, aquelas pessoas que se inscreveram tinham acima de 55 a 70 anos, e eu tinha ali os meus 23 na época. E aí elas começaram a trazer os temas como síndrome do ninho vazio, né, menopausa, dificuldade de lidar com sinais do climatério, dificuldade de fazer novos relacionamentos, ou ainda de decidir sobre a aposentadoria. E aí isso me chamou muita atenção, porque na época eu não estava vivenciando, né, nada disso. Mas a minha mãe estava. Então, eu me identifiquei com o tema e tive esse insight. Pensei, bem, eu acho, me parece, que o Brasil vai envelhecer muito rápido. E talvez tão rápido a ponto da gente não ter condições de lidar com os desafios desse rápido processo de envelhecimento. Então, eu decidi trabalhar com esse tema. Eu coloquei aqui algumas fotos da minha trajetória. Essa sou eu com 23 anos, chegando na Universidade de Coimbra, com o Rio Mondego ao fundo, em que eu chego lá para estudar, começar a estudar o planejamento e o processo de adaptação à aposentadoria. Em seguida, em 2014, foi um outro momento marcante, em que eu escrevi o primeiro livro, em que a gente desenvolve, então, uma metodologia, que a gente designa Programas de Educação para Aposentadoria e Longevidade, para que as pessoas possam se planejar para o futuro com consciência e segurança ao longo do ciclo da vida, e não apenas, né, ao final dela, não apenas faltando anos para se aposentar. De todo modo, se tem um lema que a gente leva na Longeva, é de que o quanto antes melhor, mas nunca é tarde. A gente vai contar hoje, vou compartilhar com vocês uma série de histórias de pessoas que depois dos 50, 60, 70, 80 anos descobriram novos amores, novas realizações, começaram a adquirir um hábito saudável, certo? Então, é muito importante que a gente quebre os estereótipos negativos em relação a esse momento. E aqui também um dos momentos em que eu estava aqui de blusa verde, no canto inferior direito, conduzindo mais uma turma presencial de um programa de educação para aposentadoria. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Regra geral, às vezes, dependendo da história, eu me emociono. Então, não reparem. Um dos motivos também pelos quais a gente está aqui é, como eu falei há pouco tempo, vejam como é rápido o processo de envelhecimento no Brasil. A gente tinha uma pirâmide na década de 40. Né? A expectativa de vida média, quando a minha mãe nasceu, em 52, era de 55 anos. E hoje a expectativa de vida média do brasileiro já está em torno de quase 77 anos. A gente não tem mais uma pirâmide, a gente tem um barril. E o grupo que mais cresce no Brasil é o grupo 60+. Né? Infelizmente, a gente poderia aqui trazer uma série de outros ciclos de palestras e conteúdos para discutir que o Brasil não está preparado para esse tsunami grisalho. Tsunami grisalho é o nome que o demógrafo José Eustáquio designou para dizer a gente está vivendo uma avalanche em função desse rápido envelhecimento e o Brasil, né, o próprio Ministério de Direitos Humanos, enfim, vários setores, né, tanto de nível federal e estadual, ainda não estão preparados para lidar com cidades que sejam amigas das pessoas idosas. Existe esse selo, já ouviram falar? Age Friendly Cities, né? Ou o que eu venho estudando agora no pós-doutorado são as Age Friendly Companies, que são as empresas, as organizações, as instituições que são amigas das pessoas idosas ou ainda que são capazes de gerir um coletivo de trabalhadores que vai de 14 anos de idade até 75, 80 anos. Porque é isso que a gente vê hoje nas empresas. Conflitos intergeracionais, entre outras demandas. Uma prova de que esse envelhecimento é tão rápido é quando a gente olha a capa desse Jornal do Comércio de 1960. Eu tenho 40 anos. Eu era uma velhinha, né? Ia virar uma velhinha. Esse é um outro assunto também muito interessante, que é os simbolismos que as palavras carregam.
Muita gente pergunta para mim, né, por que eu coloquei Longeva, o nome da minha empresa como Longeva? E sim, claro, eu achei que ficou legal, eu gosto do termo longevidade, eu gosto da maturidade, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente ver aposentado, ou velho, ou pessoa idosa de uma maneira pejorativa, isso foi co-construído, isso é aprendido. A gente também pode achar velho lindo, né? Então, esse é um outro assunto também que tem bastante a ver com o combate ao etarismo ou ao idadismo na organização e no trabalho. A gente vê, às vezes, uma preocupação excessiva, né? E vocês também depois podem me contar, eu acho ruim quando me chamam assim ou assado. Então, eu sempre falo para os meus clientes, pergunte como a pessoa quer ser chamada, né? Em vez de ficar na dúvida dos vocativos ou de como a gente deveria chamar, hoje nas organizações a gente tem utilizado, de fato, a idade, para não trazer nenhuma conotação. Então, é o público 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais. Para que não venha, né, com algo... Até porque hoje pessoa idosa no Brasil é acima de 60, mas já tivemos um projeto de lei que tentou aumentar para 65, como é nos países desenvolvidos, e não passou em função da nossa elevada desigualdade social. Afinal de contas, a gente tem em Santa Catarina, e especificamente na capital Florianópolis, nas áreas mais nobres, né, do sul, das cidades do sul do Brasil, expectativa de vida beirando 85 anos, como países mais longevos do mundo, Itália, Japão. Mas quando a gente vai para o interior do Maranhão ou do norte do Brasil, a gente tem expectativa de vida que é 15 anos a menos. Então, envelhecer bem depende de onde, depende de como, não depende só da volição, da força de vontade. Mas aqui, falando com vocês, que são sim considerado público privilegiado, a minha intenção da fala de hoje é mobilizar a volição, a motivação, o desejo de cada um de vocês. Porque, nesse caso, além das condições, que é importante avaliar, cada um tem diferentes condições aqui, com certeza, mas o quanto eu também não estou, de alguma maneira, acomodado, porque é isso que o nosso cérebro faz. Naquele livro do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, chamado Rápido e Devagar, já ouviram falar nesse livro? Alguém? Temos ali 3 pessoas, 4. Ele explica claramente que a nossa tendência é ao comodismo, é a fazer sempre as mesmas coisas que a gente já fez, que a gente já está habituado a interagir com as mesmas pessoas e a repetir aqueles padrões aprendidos. Exige, então, consciência, esforço, perseverança, dedicação para a gente realmente ser quem a gente gostaria de ser, quem a gente quer se tornar até o último dia da nossa vida. A aposentadoria representaria crise ou liberdade? Gostaria que levantasse a mão quem hoje aqui é aposentado vê mais a aposentadoria como crise do que como liberdade. Que bom! Quem vê como liberdade? Que joia! Fico feliz. Na maioria das vezes, a realidade é ter um pouquinho dos dois. Não é tão dicotômico assim, né? Eu trago como uma maneira provocativa. Mas a gente sim vê que a aposentadoria, em primeiro lugar, para nós da Longeva, ela é um direito. Um direito que, infelizmente, algumas pessoas, não sabem se vão conseguir desfrutar, porque vão ser obrigadas a trabalhar durante a aposentadoria para manter padrão e estilo de vida. Mas, felizmente, espero que muitos de vocês, se estão trabalhando, estão especialmente pelo desejo de se manterem ocupados, ativos, úteis, como a gente costuma dizer. Então, sim, vem sentimentos de liberdade, como essa vontade de viver sonhos antigos, ter mais tempo para o autocuidado, mais autonomia, flexibilidade, investir no lazer, viajar mais. Para muitas pessoas também pode trazer sentimentos de crise, de sofrimento, de saudade. Que bom que vocês estão aqui hoje matando essa saudade dos colegas de trabalho, saudade da rotina, da sensação de utilidade, da capacidade financeira, do status, do poder ou até da identidade. Para algumas pessoas que eu atendi nos últimos 20 anos, como policiais, líderes, altos executivos, juízes, pessoas aí do alto escalão, para eles desfazer do status, do ego, do poder é mais difícil. Professores universitários ficam, depois da aposentadoria, como colaboradores muito tempo, também porque faz sentido, porque continua agregando. E aí também gostaria de saber aqui entre vocês, quais são as pessoas que continuam, consideram que trabalham, estão se dedicando a uma atividade profissional? Aposentados.
Ok. Tem cerca de 5 aí, algumas pessoas. Depois a gente pode também escutá-los. O que é importante, de fato, é a gente ter clareza que está tudo bem se virem as saudades, né? Eu gosto muito daquela letra do Caetano que diz: saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. Então, a saudade, ela existe justamente porque vem as lembranças boas desse momento que vocês estiveram aqui. Vou comentar agora um pouquinho sobre os estágios emocionais da aposentadoria. E quem sabe vocês podem, então, dizer em qual estágio vocês se identificam. Deixa eu só pegar o outro microfone aqui, eu achei que eu tinha deixado. Sim. Começar a caminhar um pouco para me movimentar. E a nossa palestra fica mais dinâmica. Então, vejam só. Antes de vocês tomarem a decisão, vocês estavam aqui no estágio da pré-aposentadoria. E aí é muito interessante, porque quando eu converso com essas pessoas que ainda estão no planejamento, tem muita gente que fala assim: não, Juliana, imagina me preparar para essa fase, que besteira, não preciso. Sabe por quê? Porque quando eu me aposentar, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar de pernas para o ar, eu quero vivenciar a lua de mel, não ter chefe, não ter horário, não é? Fazer a rotina cada dia de um jeito. E é natural essa fala, porque essa fala traduz a lua de mel, que é um estágio designado na literatura científica internacional sobre aposentadoria. Ela chama, de fato, de honeymoon phase, que é o momento que você está ali, uhul, né? Cada dia viajando mais e tudo. O ponto é, quanto tempo dura a lua de mel? Alguém gostaria? Tem gente que está em lua de mel? Até neste momento se sente em lua de mel? Sim! Ok, que delícia, joia. Mas vejam só, não foram todos que levantaram a mão, não é? A gente também observa que em seguida a lua de mel pode vir uma sensação, um momento, especialmente para aqueles que não tiveram oportunidade mesmo de se planejar, ou porque de fato é natural acontecer isso, que é o estágio do desencanto. Se sentir um pouco perdido. Afinal de contas, o trabalho, por muitos anos, ele estruturou a sua rotina, ele condicionou os seus horários, e o tempo que você organizava para cuidar da família, para estar, então, vivenciando o hobby lazer, era o que sobrava desse tempo. E aí é muito interessante, porque tem gente querendo participar da nossa conversa. Abre aí no ao vivo. Então, vejam só, quando... Peraí que eu me desconcentrei. Quando a gente está no estágio do desencanto, é natural que a gente possa, então, precisar de um tempo para avaliar se o que a gente vai fazer, de fato, é seguir investindo em hobby lazer, ou se a gente vai procurar alguma outra ocupação que faça sentido naquele momento. E é um pouquinho sobre isso que eu venho, então, falar hoje, Naquele filme que tem com Robert De Niro, que é muito conhecido, O Senhor Estagiário, bem no iniciozinho do filme ele mostra isso. Vocês assistiram? Em que no início ele está super feliz, ai que delícia e tal, estou aposentado, aí ele vai visitar a casa dos filhos, com os netos, e ele se sente assim, perdido, o que eu estou fazendo aqui? Porque está todo mundo seguindo a sua rotina, as crianças indo para a escola e tudo. Ele tenta se acomodar naquela dinâmica familiar e ele não se vê ali. Aí ele vai fazer compras no mercado e vê que tem uma divulgação de uma vaga de estágio para um lugar onde ele já tinha trabalhado. Bom, e aí ele passa a se reorientar, não é? E a partir do tempo, essa é uma demanda que eu atendo muito no atendimento individual de pessoas que estão em orientação de carreira, que eu não sei se eu sei lidar com essa liberdade toda, eu nunca tive tanto tempo livre. E aí, acordar, fazer as minhas atividades, Aí a minha última cliente comentou, mas eu estou esquecendo até de fazer o skincare, sendo que agora eu tenho tempo, de limpar o rosto, passar todos os produtos com calma e etc. E parece que o tempo passa e eu não me sinto tão produtivo. Mas por que será que a gente também tem essa necessidade de se sentir produtivo? Então, é muito importante deixar claro, e essa é uma fala que eu acho que é fundamental em termos de acolhimento de cada um de vocês, é que não existe certo e errado. No sentido de, tem pessoas que se adaptam muito bem à aposentadoria sem procurar essa outra ocupação ou propósito. Até porque, como eu vou trazer aqui, o propósito ele não precisa ser algo que está vinculado, digamos, a
um trabalho propriamente dito, né, no sentido de... Bom, eu vou explicar já, para ficar mais claro. Mas antes disso, antes da gente entrar especificamente no tema, eu gostaria de relembrar 8 pilares que a gente vem estudando como fundamentais para desfrutar uma aposentadoria bem-sucedida e uma vida longeva. Ok? Vamos lá. O primeiro deles, vocês já devem saber, o exercício físico. Quem aqui faz exercício físico pelo menos 3... Ai, gostei. Que bom, né? Quem trabalha na área da saúde já é mais consciente. Quem teve uma carreira construída numa instituição voltada para o cuidado à saúde. Pessoal, assunto em alta, estava conversando sobre isso ontem com uma amiga com quem eu fui jantar, sobre a tal do Mounjaro, né? A gente é impressionada com pessoas que não precisam do uso dessa medicação, fazendo uso da medicação. Sendo que a preocupação dessa pessoa, muitas vezes, é só estética. E a gente tem que fazer exercício físico, não é pelo resultado, né? Eu brinco que ficar bonito pelado é consequência. A gente faz exercício físico e se movimenta para dormir melhor, né? Para se sentir mais disposto, porque melhora os indicadores de bem-estar, de disposição, de energia, justamente em função da liberação desses neurotransmissores, né? E mais importante ainda, o que eu escuto muito também do público, né, que eu atendo da faixa etária de vocês, eu não tenho tanto medo da morte, não. O meu maior medo é depender de alguém para fazer o básico. É depender de alguém para levantar do vaso sanitário. Então, a gente deveria fazer agachamento para não depender de outras pessoas, né? E aí vem uma outra dificuldade também, que é, hoje, um exercício físico ele deveria estimular 3 aspectos. A força muscular, não é? Então, a manutenção e a força muscular, que a partir dos 40 anos já é difícil de manter. A gente já está mais propenso à sarcopenia a partir dos 40. Então, força muscular em primeiro lugar, capacidade cardiorrespiratória em segundo, e nem todos os exercícios estimulam os 2. Então, a gente tem que escolher, né? Fazer ali, por exemplo, pedal, caminhada, em ritmo acelerado, o que mais? Outras atividades que envolvem mais a capacidade, estimulam a capacidade cardiorrespiratória. E, em terceiro lugar, qual é, digamos, o outro lado que o exercício deveria estimular no nosso caso? Mobilidade e flexibilidade, né? Então, a capacidade que eu tenho de agachar para pegar um objeto no chão e voltar e tá tudo bem. De me esticar, de alongar constantemente, certo? Então, isso é muito importante, que a gente possa, então, no século XXI, não tem mais como a gente se perguntar, devo ou não devo fazer exercício. A pergunta é, qual farei em 2026? Ou quais farei? Né? Porque, às vezes, por exemplo, eu amo dança, né? Eu sempre dancei. Mas, a depender do tipo de dança, hoje à tarde eu tenho aula de samba de gafieira. Só que o samba de gafieira sozinho, ele pode estimular um pouco a estimulação cardiorrespiratória, mas não a massa muscular. Então, por mais que eu não goste de academia, eu encontrei um grupo funcional pequenininho, né? Que tem pouca gente, com bons professores, para que eu possa ganhar massa muscular. Senão, eu fico só dançando. Certo? Então, nem todo exercício vai estimular os 3 aspectos, ok? Ficar atento a isso. Bom, alimentação saudável também é um outro tema que eu poderia aqui passar horas falando, e não é o momento. O importante é realmente a gente ficar atento. Dos aprendizados de quem mora, né, nas regiões que tem a maior quantidade de nonagenários no mundo, as zonas azuis, é que eles têm a regra do 80% cheio. Porque leva 20 minutos para a informação de que você está satisfeito, saia do seu cérebro e saia do seu estômago e chegue ao seu cérebro. Logo, se eu almoço ou se eu como em menos de 20 minutos, a tendência é de que eu posso comer mais do que eu estou precisando, né? Então, esse processo que a gente tem falado muito hoje de se alimentar fora do celular, distante, consciente, com calma, é muito importante, né? Dentro do movimento Slow, é algo que a gente fala muito. Um outro ponto também que eu queria destacar é o consumo do açúcar e do álcool.
A gente já tem N estudos, né? Eu não vou entrar na lactose e na glúten, porque já é bem mais delicado, depende de pessoa para pessoa, depende de intolerância, mas açúcar e álcool, o quanto mais você puder reduzir, melhor. Não há dúvida. Há pessoas aqui que tiraram açúcar da alimentação, não usam açúcar nem no café? Maravilha, temos aí 1, 2. É hábito, é costume também, né? A retirada. Famílias e amigos perto, a gente falou bastante sobre isso. Bom, na verdade foi na outra palestra, mas o importante é lembrar que solidão também é fator de risco na maturidade e, infelizmente, hoje é fator de risco até entre os jovens. Na geração Z, é a primeira geração, né, pessoal, que está sofrendo com os efeitos desse isolamento. Independência financeira, a gente também, enfim, fala bastante sobre isso nos programas. Que bom que vocês podem contar com o Sara Previdência nesse momento. A gente fala bastante sobre a importância do debate, do diálogo na família sobre finanças, né, com os filhos, com os netos, com o parceiro, com a companheira, né, porque a questão é também a forma como... Tem muita gente que eu atendo que tem muito dinheiro e não se permite gastar esse dinheiro. Pessoas que moram aqui, vizinhos aqui do Sara, no Lago Norte, no Lago Sul, porque tem, não é? Tem pessoas que já não conseguem jogar fora objetos que não usam mais. Síndrome da escassez. Muitos problemas, pessoal, relacionados à nossa relação com o dinheiro e com a comida são de nível de cunho emocional, psicológico. Traduzem a forma como a gente viu os nossos pais lidando com dinheiro na infância. Tem gente que teve uma infância financeira tão restritiva que hoje está bem financeiramente, mas ele não consegue desfrutar o que o dinheiro poderia lhe desfrutar. É importante falar sobre isso, é por isso que a psicoterapia importa tanto, que eu preciso entender bem o meu passado para conseguir viver bem, com tranquilidade e consciência no presente, certo? Agora os pontos sobre os quais a gente vai se debruçar hoje, especialmente, abertura à aprendizagem. Estar aberto a aprender. Quem é que está fazendo um curso nesse momento, aprendendo algo novo? Bom, também, mas acho que 1/3 só. Pessoal, estar aberto a aprender não é só para conseguir um emprego, né? Essa visão, então a gente era criança, aí a gente estuda, aí a gente consegue um emprego, aí a gente casa, tem filho, aposenta e morre. Essa noção de vida, ela é ancorada em norma social, ela não existe mais. Hoje em dia as pessoas casam, se separam, constroem família mosaico, voltam, aposentam, voltam a trabalhar. Não tem mais uma linha progressiva, linear, não é? E estar aberto a aprender é importante para evitar o acometimento de demências. Para evitar que a demência chegue. Para atrasar-se, né? Então, ter clareza, estar aberto, o que eu gosto de aprender. E nesse momento, olha que delícia, não é aprender uma competência técnica exigida pela instituição, é aprender o que você quiser aprender. Aquilo que você antes dizia, putz, não tinha tempo, e agora você tem. E eu escolho essa imagem para representar a abertura à aprendizagem, porque se tem algo que é tão importante de aprender sobre, é você mesmo. É um mergulho em si, porque ninguém pode dizer por você o que você quer aprender agora, o que você quer fazer nesse próximo ciclo da sua vida. Só você pode dizer. E muitas vezes a gente sabe, mas a gente tem receio de seguir aquela escolha pelo medo de como as outras pessoas vão reagir. É outro tema recorrente em psicoterapia comigo. Ai, eu queria abrir uma franquia da Avatim. Nem estou fazendo propaganda, tá? Nem me veio à cabeça que seja. Uma franquia de qualquer coisa. Mas a minha filha acha que eu estou velha para empreender. É? Você acha? Não. Então, mas eu não aprendi a vender. Eu só sei... Eu tenho capital de giro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Falei, mas você pode contratar uma equipe. A gente pode selecionar estagiários. Por exemplo, o meu sonho é fazer uma horta orgânica na minha casa. Eu passei a vida inteira comendo mal, eu adoro comer bem. Quero ter o meu manjericão, meu alecrim. Esse é o seu propósito de hoje? É esse. Esse é o meu propósito. Como que a pessoa descobriu? Estando aberta a se ouvir. – legitimando. Esse é o desejo do aqui e agora, ok?
ter hobby e lazer é muito importante. Qual que é a diferença entre hobby e lazer? Alguém sabe? Não? Sim, acho que eu falei. Boa, Rafa, isso. Então, a gente costuma dizer que é importante, como no Brasil a gente é bastante coletivista, a gente tem o costume de desfrutar mais lazer, que são atividades que trazem, né, prazer e ócio em grupo. Então, quando você vai jogar beach tênis com um grupo de pessoas, ou quando você vai jogar cartas, né, buraco, não sei, eu adoro, jogar jogos de tabuleiro, ou fazer uma viagem, uma trilha, enfim, ir ao cinema. Mas também é importante que você saiba desfrutar esse ócio, esse prazer em solitude, com a sua própria companhia. Seja perdendo a noção do tempo, lendo um livro, estudando algo que te interessa, aprendendo um instrumento musical, certo? Dançando, como eu gosto de fazer, sozinha, em grupo e sozinha. É muito importante que a nossa visão sobre o processo de envelhecimento seja otimista. E eu não estou querendo dizer que ele deve ser, digamos, ingênuo ou romântico, não, porque não é. Envelhecer não é fácil, há perdas, podem haver perdas visuais, não é? Necessidade em algum momento de fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, podem haver perdas auditivas e a necessidade de usar um aparelho auditivo, e quem está precisando deve usar. O etarismo é tão grande que tem gente que observa os sinais do envelhecer, precisa de uma ajuda, não é? Porque todos nós temos limitações, independentemente da idade. Eu tenho. Tem pessoas que têm limitação desde criança. A gente está descobrindo agora as crianças, né, com TDAH, com TEA. Então, as pessoas têm as suas limitações e elas vão ter que aprender a lidar com elas e desenvolver resiliência ao longo da vida. Com o envelhecer, virão outras limitações. E uma das demandas que a gente observa hoje são pessoas que precisam usar um aparelho auditivo e elas não usam. Não preciso disso. Só que isso aumenta o risco de desenvolver demência, sabia? São os estudos que estão dizendo, não é a Juliana que está dizendo. Então, a nossa parceira Letícia Mota, que é professora do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, ela tem que conversar com as pessoas que estão percebendo a perda auditiva para dizer, é importante já usar o aparelho, sim. Porque quanto mais o esforço que você fizer para ouvir, pode piorar a sua concentração, a sua atenção e também a estimulação neuronal. Mas voltando, por que é importante ter uma visão positiva sobre o envelhecer? Tem um livro que se chama A Coragem de Envelhecer. Anotem também aí, terceira dica de livro de hoje. Rápido e Devagar, O Poder do Hábito, A Coragem de Envelhecer. A Becca Levy é uma pesquisadora de Stanford, e aí ela fez um estudo muito simples de priming, que a gente chama assim, a consigna, a instrução é, quais são as 5 primeiras palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa numa pessoa idosa? Pensem. Aí ela perguntou para 10 mil pessoas em países da Ásia e para 10 mil pessoas, para pessoas que estão em países desenvolvidos como os Estados Unidos. E ela identificou que entre aquelas pessoas que disseram mais palavras positivas sobre o envelhecer, de 4 a 5 palavras positivas, eram pessoas que se cuidavam mais. Ou seja, que estavam mais abertas a entender, a discutir o processo de envelhecer. Não só fazer procedimento estético, e está tudo bem fazer procedimento estético, tá, pessoal? Eu não julgo, o meu papel como psicóloga não é julgar. É importante para você pintar o cabelo? É importante para você fazer botox? Você quer fazer harmonização facial? Ok. O ponto é, não é isso que melhora a nossa relação com o envelhecer. O que melhora é falar sobre, é estar aqui, não é? É discutir com as amigas, como é que eu sinto os sinais da menopausa, da pós-menopausa hoje na minha vida, da andropausa, que é a redução dos níveis de testosterona entre os homens. Será que eu estou procurando um urologista para fazer os exames, para olhar isso com atenção?
Será que eu estou conversando com a minha esposa sobre que outras maneiras a gente pode fazer para deixar o sexo tão gostoso quanto antes, mesmo que a frequência seja menor? Não é? É falar sobre as dificuldades que eu tenho, porque cada pessoa vai enfrentar o envelhecer de uma maneira subjetiva, particular, não é? Mas é importante. Eles viram, então, que já naquele grupo, que mesmo com mais condições, com mais recurso financeiro, tinha uma visão mais etarista sobre o outro e sobre si, ele se cuidava menos. Ele envelhecia pior. Então, quando eu vejo com gratidão, eu estou vivo, né? Porque se a gente não envelhece, o que acontece? Qual que a gente prefere? Né? Eu estou aqui, eu não estudo longevidade à toa. Eu comecei a conversar com pessoas maduras e pessoas mais velhas sempre me ensinaram tanto. Eu sempre vi tanto mais sabedoria e oportunidade de grandeza, de abertura. Eu aprendi tanto com pessoas como vocês que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Porque isso traz sentido para a minha vida. E então, o propósito. Vamos tentar entender um pouco o que é, então, esse tal do propósito. Existe um quarto livro de indicação de hoje, é o livro Ikigai. Ikigai em japonês significa o que me faz despertar todas as manhãs. Eu comentei esses dias com meu namorado, ele disse o despertador. Eu falei, ai, por favor, me ajuda, né? E ele adora plantas, né? Ele trabalha com TI, mas ele ama plantas, ele ama estar ao ar livre. E é engraçado, porque no caso dele, ele não fez orientação de carreira. Mas interagindo com ele, eu falo, você devia ter feito veterinária, você devia ter feito, sei lá, botânica, não sei como é que você consegue ficar atrás de um computador. Porque ele ama estar ao ar livre. Para dar conta, ele então fica bastante ao ar livre durante a manhã, né? Sempre que ele pode. Mas bem, Ikigai em japonês, então, é esse livro. O ponto, quando eu trago aquela imagem das fases emocionais de adaptação à aposentadoria, é justamente porque chega um momento em que a pessoa, por mais que ela não fosse realizada no trabalho, eu imagino que aqui a maioria de vocês era, né? Os profissionais de saúde, regra geral, têm um vínculo bem forte com o trabalho, no que a gente costuma observar. Mas, independentemente disso, o ponto é justamente, talvez, chegar um momento em que você perceba que ainda dá para realizar mais alguma coisa. E como que a gente descobre isso, Juliana? Então, como eu falei, infelizmente, só vivendo. Tem que explorar mesmo. Assim como a aquisição, quando as pessoas falam, eu nunca gostei de exercício, eu falo, quais você testou? Aí a pessoa diz, academia perto de casa. Eu falei, pô, mas aí você não está me ajudando, né? Tentou Muay Thai? Tentou hidroginástica? Tentou vários tipos de artes marciais, esportes, tênis, vôlei, trilha, caminhada, enfim. A gente também precisa, e isso é muito interessante, porque tem gente que acha que se eu ficar na ruminação mental e olhar para a minha trajetória, ajuda também, né? Mas o que a gente observa é que o que de fato mais ajuda a gente a descobrir qual é o meu propósito de agora é explorando. Então eu vou fazer um curso de cerâmica mês que vem. Aqui perto tem um Polo Norte, tem umas clientes minhas que já fizeram curso de mosaico lá. O Polo Norte não, como é que chama Polo Verde? Polo Verde, Polo Norte acho que é meio longe. Meu Deus, não posso falar da Groenlândia, não está um bom momento. Então... Polo Verde. E no Polo Verde, eu não vou lembrar agora também qual que é a loja, acho que é a do Nicolas Baer, que é a do Cantinho, que além de um delicioso café da manhã, tem aula de mosaico. Sabiam? Eu acho engraçado, porque tem clientes que viram para mim e falam, eu queria fazer curso de mosaico. Como que eu faço para descobrir? Vai no Google, ou pergunta para a sua rede, coloca nos grupos, pergunta para as pessoas, não é? Eu posso te ajudar também. Mas é isso, a gente tem que perguntar, explorar, ir atrás. É assim. Eu vou passar um videozinho agora. Esse é o trailer de um documentário que chama Envelhecência, para que vocês podem assistir depois, tá bom? Eu vou mostrar só o trailer, que tem uns 3 minutinhos.
E aí a gente volta a falar sobre o tal do propósito. A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça, não. A minha cabeça, não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, no antes que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. E se equilibra, parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo. E eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né? Não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo para o salto, estranham, olham e dizem: será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai para o avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu estou jovem, eu estou inteiro, eles que se assustam comigo. Então a turma me pergunta por que ninguém te critica. Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é que manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo, sejam velho. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. Muito bom. Gostaram do vídeo? Vocês podem pesquisar Obter uma depois... cotação de frete... Vocês podem pesquisar depois, Envelhecência, no YouTube, vocês encontram um documentário completo, tá bom? Se tiver tempo, eu vou passar outros vídeos para vocês, e vou indicar outros também. Além, inclusive, da Miriam Goldenberg, que apareceu, vocês viram que apareceu a fala da Miriam? Alguém conhece Miriam Goldenberg? Colunista da Folha de São Paulo, ela escreve sobre envelhecimento. Recomendo todos os livros dela. Ela tem um que tem um título muito fofo, chama Liberdade, Felicidade e Foda-se. Ela fala justamente que essa é uma das belezas do envelhecer, que é uma facilidade de tocar o pi mais facilmente, no sentido de não se importar com o que as pessoas pensam, e de fato ir atrás de quem você realmente é. É como se as cobranças, as normas sociais, o que a sociedade espera, a gente quer cada vez viver mais de acordo com quem somos, os nossos valores, crenças, interesses, e não para agradar os outros. Mas, mesmo assim, é impressionante que ainda chega em consultório pessoas com mais de 40, 50, 60 anos dizendo: eu realmente escolhi essa carreira para agradar os meus pais. E agora eu quero descobrir o que eu realmente gosto de fazer, porque eu nunca tive essa oportunidade. O meu tempo livre, especialmente no caso das mulheres, era para cuidar da família, do marido, dos filhos e da casa. E eu nunca tive tempo livre. Agora eu quero desfrutar o meu tempo livre. Essa não é uma fala rara. Infelizmente, é uma fala muito comum. Então, eu vou trazer alguns mitos sobre o propósito, mas antes explicando o que é o tal do Ikigai para os japoneses, certo? Seria um sonho de vida, você se dedicar a uma atividade que você ama fazer, que você faz bem feito, que você é pago para fazer e que o mundo precisa.
Mas a maioria das pessoas não teve esse privilégio. Então, teve uma profissão, fazia muito bem feito algo que era pago para fazer. Só que a missão era um hobby. E está tudo bem, não é? A ideia é, a partir de agora, fazer com que vocês se perguntem: eu vivenciei o meu Ikigai durante a carreira? Se não, eu posso vivenciá-lo hoje? Que atividade seria essa? Que ocupação seria essa? Mesmo que eu não precise, espero que não precise, do retorno financeiro. Sabe que muita gente que eu atendo não precisava do retorno financeiro e ele vem. Um exemplo, uma bancária que se aposentou com 48 anos, porque ela formou entrou cedo, formou em antropologia, nunca gostou de ser bancária. Assim que saiu os critérios, ela amava design de interiores. Aí ela começou a fazer cursos de design de interiores. Só que ela não queria o retorno financeiro, nem trabalhar com isso, não foi possível. Ela gostava tanto, ela ficou tão boa em fazer isso, que ela começou a ser chamada. E cada vez mais chamada e convidada. E as pessoas falam: não, eu quero o seu serviço, eu quero. Isso aconteceu também com pessoas que começaram a fazer bolo. E levaram bolo para a empresa. Falaram: nossa, que bolo bom, posso te encomendar? Não, imagina, eu só faço aqui para a minha família. Não, mas é muito bom. Vou mostrar o caso dessa pessoa também, da Rose, que hoje faz curso de ganache no Hotmart, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, enfim. Não estou dizendo que precisa desenvolver nesse nível, não é isso. O ponto é você, o mais importante, é você pensar: qual é a atividade que eu realizo que me faz perder a noção do tempo? Não é? Além dos meus valores, das minhas histórias, que legado que eu quero deixar? Eu me fiz muito essa pergunta na pandemia, porque qualquer um de nós poderia ter perdido a vida na pandemia. E uma outra pessoa que fala muito sobre isso é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Conhecem? Não? Além da Miriam Goldenberg, eu indico os 4 livros da Ana Cláudia Quintana Arantes. O mais conhecido dela é... Alguém sabe o nome do livro? A morte é um dia que vale a pena viver. Quanto mais consciência eu tenho da finitude, mais facilidade eu tenho de viver a vida que eu quero viver. Porque eu tenho clareza que um dia vai acabar. E eu só quero que esse dia tarde chegar, não é? Então, essas leituras nos ajudam a entender que o problema que está por trás, digamos... Espera aí que eu vou voltar. Tem uma frase sobre etarismo que diz: o problema de envelhecer não é a passagem do tempo, é o etarismo. Porque a gente vincula a vitalidade, energia e abertura à aprendizagem aos jovens. Mas não tem a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser vital e enérgico e disposto a aprender independentemente da idade. Faz sentido? Ok. Então, a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre isso. Só explicando um pouco também esse aspecto, o mundo precisa, não é tipo o mundo, né? Vou fazer um projeto para reduzir os níveis de CO2 na camada. Não, calma. Pode ser a sua vizinhança, o seu bairro, o prédio onde você mora. Então, por exemplo, um bom exemplo do mundo do empreendedorismo é o Uber, né? Claro que eu também tenho as minhas críticas, enfim. A Uber também como forma como hoje paga os seus motoristas, etc., enfim, quiçá. Mas, quando chegou, a gente fala a Uber ou Uber? É a empresa, né? Bom, quando chegou a Uber, a gente não imaginava que a gente precisaria de um serviço que é seguro, que a gente pode compartilhar, que a gente pode pedir de qualquer lugar, que a gente pode compartilhar a localização com alguém, que depois a gente vai dar uma nota, vai avaliar, não é? No início tinha até água e balinha, não é mesmo? E aí, de alguma maneira, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas falam assim: Juliana, mas eu não vou fazer bolo, hoje em dia tem 500 confeitarias na cidade, mas você pode inovar em algum aspecto. Talvez aquela cobertura é só você que sabe fazer de Red Velvet. Talvez aquela forma de entregar é só você que sabe fazer, né? Talvez aquela forma de, enfim,
Se comunicar com seus clientes é só você que sabe fazer. Então, há algo, no mundo precisa, de fato, trazer algo de inovador em algum aspecto para o público que você vai atender. E talvez o público seja a sua vizinhança, o seu bairro. Certo? Ok. Então, aqui, comentando sobre os mitos, em primeiro lugar, essa visão de que o propósito é algo grandioso, né? E aí eu queria compartilhar que teve um cliente que eu atendi, ele mora aqui no Lago Norte. E ele é médico, ele é cirurgião. E ele estava no processo de aposentadoria, digamos, processual, né? Porque os médicos têm muitos vínculos. Então, ele já tinha aposentado dos públicos, mas ainda estava com os vínculos em algumas instituições, hospitais privados. E aí ele me disse assim, Juliano, eu sou de Belém. E aí eu vim aqui para Brasília para construir minha vida, né? Casei, tenho 3 filhos, amo o que eu faço, estou tentando desacelerar, porque sempre gostei muito de trabalhar. Minha esposa já é aposentada e ela está insistindo para que eu possa também aposentar, para viajar mais com ela, para estar mais tempo com ela. O meu primeiro propósito na aposentadoria é me aproximar do meu irmão. Porque eu continuei indo para Belém de férias, mas a nossa relação não é a mesma. A gente conversa sobre as coisas de uma maneira muito superficial. E a sensação que eu tenho é que só porque eu me tornei médico e ele continuou lá em Belém como comerciante, a gente se afastou. Só que eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo cara que cresceu com ele. Que tem as mesmas lembranças de quem a gente era na infância, na adolescência. Eu quero poder me conectar com ele. Isso é um propósito? É sim. É lindo. Né? Então, o principal objetivo dele era passar mais tempo em Belém, sozinho, sem a família, viajar com o irmão. Porque ele disse, eu não sei até quando que eu tenho meu irmão aqui. Certo? Outro ponto, é como esse exemplo também impacta, né? Digamos, traduz o segundo mito, que é achar que ele só vai se expressar por meio de um emprego formal, de uma ocupação, apesar de eu ter trazido exemplos, né, de quem trabalha hoje como designer de interiores, como doceira, enfim. Mas ele também pode se expressar justamente por meio de um hobby, de um lazer que você queira desfrutar. E, claro, também lembrar que o seu propósito não vai ser o mesmo. Pode ser que você se dedique a um agora por 3 anos, e aí depois você mude para outro, e depois para outro, certo? Ou tenha mais de um ao mesmo tempo, não é mesmo? O importante é fazer sentido na sua vida, na sua rotina, não é? É justamente, digamos, você abrir os olhos todas as manhãs e falar, ai, que delícia, hoje eu vou me dedicar a isso, não é? Além do autocuidado, do tempo que eu vou me dedicar aos outros pilares, não é, para viver bem, das minhas relações, eu também tenho algo a aprender e esse aprendizado traz sentido, certo? Esse é um outro gráfico que eu gosto de mostrar, que ajuda a gente bastante a entender que entrar em flow, para que o pessoal pergunta, como é que é essa sensação de perder a noção do tempo? Aqui eu só estou olhando o tempo porque eu tenho tempo, porque se eu pudesse ficar aqui até 6 horas com vocês, eu ficava. Eu perco realmente a noção do tempo quando eu falo que eu gosto. Aí é engraçado, pessoal, porque tem gente que fala assim, ai, eu tenho um problema, Juliana, de procrastinação. Eu estou sempre adiando. Qual é a atividade que você está adiando? Ah, é organizar uma papelada aqui de um inventário. Eu falei, nossa. A procrastinação, pessoal, a gente já tem estudos mostrando que ela não traduz só uma dificuldade de manejo do tempo. A gente procrastina as atividades que são chatas. Ou a gente acha elas, digamos, né, tediosas, porque a gente não tem, elas não são desafiadoras. Aqui o desafio está ligado mais à atração, à motivação. Essa atividade não me motiva, ela não é, digamos, interessante para mim, e eu não tenho as habilidades para desenvolvê-la. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiar, vou colocar para debaixo do tapete, não, agora não, amanhã, semana que vem. Me diz se não tem. Eu tenho atividades que você está 2, 3 anos, 5 anos para fazer e você não fez. Tem alguém? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu caso, né? Eu tenho vontade de escrever mais. Eu leio muito, mas eu tenho medo. É algo que eu quero muito. Ele é desafiador para mim, me motiva.
só que eu sinto que eu não tenho habilidade, eu não me sinto segura, eu acho que nunca está bom. Aí eu adio, porque me gera ansiedade. Diferentemente de estar aqui com vocês, eu posso estar um pouquinho nervosa no início, mas com o passar do tempo, eu vou entrando em flow. E aí eu vou conversando, né? Então, seja num atendimento individual, ou numa palestra, numa roda de conversa, ou dando aula, enfim. Ou já nesse atendimento mais com as pessoas, eu já não me sinto mais, eu não adio, eu não digo, não vai dar para eu fazer, eu não tenho tempo, né? Mas aí o livro vai adiante. Eu estou terminando agora com outras 2 professoras que, graças a elas, me ajudaram, porque elas ficam, vamos, Ju, vamos, tá bom, Ju, tá bom, olha o seu perfeccionismo, né? E às vezes a gente faz isso. Crianças que foram muito cobradas pelos pais, e amo os meus pais, fiz terapia, então os perdoo. Mas o meu pai, ele foi uma pessoa que me cobrou muito, então isso acontece. É chamada ansiedade por desempenho, né? Quando meu pai encontrava os amigos dele, ele dizia as minhas notas no boletim. Aí eu me sentia assim, É importante, eu acho, às vezes, a gente fazer essas autorrevelações, para ver se vocês também se identificam. Alguém se identifica com perfeccionismo, excessiva autocobrança, adia coisas que quer fazer, porque se não tiver muito bom, não faz. A gente tem que buscar pelo prazer. A gente tem que lembrar que nos traz prazer, né? Ok. Quando a gente fala, se vocês quiserem estudar mais sobre isso, pessoal, tem um modelo teórico que chama modelo RIASEC. Anota e procura no Google. Se vocês depois quiserem procurar a Longeva para responder um teste de interesses que vai traduzir os seus níveis de interesses de acordo com esse modelo, a gente faz esse trabalho. Então, aqui eu achei, ele está em português e espanhol, né? O que o modelo RIASEC diz? Que nós temos diferentes níveis de interesses dentro de 6 domínios: realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Eu vou dar alguns exemplos de cada um, tá bom? Para ver se vocês se identificam, já que aqui a ideia é só realmente fazer uma sensibilização sobre o tema. O realista não tem um martelo à toa. Ele traduz pessoas que gostam muito de trabalhar com as mãos, certo? O mecânico, o ceramista, é aquela pessoa que adora sujar as mãos para trabalhar, quem trabalha com planta, quem cozinha. Nossa, Juliana, mas é muito diverso, é bem diverso. Porque são aquelas pessoas que gostam de atividades mais práticas, né? Eu vou consertar uma geladeira, eu vou plantar uma horta, eu vou fazer um bolo, e envolve muito o sujar as mãos. Tem gente que gosta de fazer isso aqui? Temos pessoas. É engraçado porque, às vezes, na tradução, né, do inglês para o português, parece a realista como se fosse pé no chão, né? Não é uma pessoa, mas não é isso. É realista no sentido mesmo de gostar de atividades práticas, gosta de estar ao ar livre, etc. Investigativo. O próprio nome já diz, não é, pessoal? São as pessoas mais curiosas. A gente brinca que, quando a gente é criança e adolescente, a gente está sempre perguntando, mas por que isso? Por que o céu é azul? Por que há uma abóboda neste auditório? Por que isso? Por que aquilo? Não é? E a gente diz, então, que o investigativo, quem tem esse perfil elevado, não perde essa vontade de analisar os fenômenos por diferentes ângulos, questionar, entender. Quem que eu tenho aqui dentro? Pesquisadores, professores, né? Tem pessoas aqui que se identificam, que adoram? Tem ali, 2. Artístico é muito interessante, porque no Brasil a gente escuta que a arte não dá dinheiro. Então, quem tinha o sonho de viver, né? Eu quero ser baterista, eu quero ser... No meu caso, eu me lembro que com 16 anos eu falei para os meus pais que eu queria ser dançarina. Meu pai falou, você está velha para isso. Dançarina com sucesso tem que estar com 8 anos do Bolshoi. Não tá velha, não dá mais tempo. Tadinho, eu escutei, eu perdoei ele já. Aí eu continuei dançando. Felizmente eu encontrei a psicologia também e me apaixonei. Mas não dá para viver sem a dança no meu caso, eu não consigo. Eu vou dormir pensando na coreografia, né? É muito bom.
Então, eu falei, bom, realmente, né? E eu entendo esse lado, assim como os atletas aposentam cedo, assim as dançarinas também, muitas delas aposentam cedo. Mas quando eu assisti os espetáculos do Grupo Corpo e da Deborah Coker, o meu sonho era estar lá. Não deu. Nessa vida não deu, né? Então, o artístico, o que acontece hoje? Muitas pessoas que vão procurar a Longeva, procurando orientação de carreira na maturidade, é agora que elas sempre tive um desejo artístico. Seja de pintura, literatura, enfim, N, né? E eu sempre desfrutei a arte de maneira passiva, né? Então, eu assisto filmes, séries, leio, vou a exposições, mas agora eu quero criar, eu quero fazer. Faz muito bem. Eu incentivo a todos que busquem. Todos nós temos algum nível ali de interesse artístico em algum desses interesses. Colocar na agenda a abertura para o desenvolvimento de habilidades manuais ou artísticas faz muito bem. Social são aquelas pessoas que adoram trabalhar com e para pessoas, né? Perdem um profissional de saúde, regra geral, tem um social elevado. E o social se expressa especialmente de duas maneiras. Uma delas é o cuidado, que é uma atividade que é mais próxima. Então, como, por exemplo, o próprio médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, eles estão lidando de uma maneira muito próxima com o paciente. A gente chama de cuidado. Quem faz trabalho voluntário, né? Também é muito comum na aposentadoria. Tem pessoas aqui fazendo trabalho voluntário? Bacana. Umas 5, 6, 7. Joia. A gente já tem estudos que mostram que quem faz trabalho voluntário sente maiores níveis de bem-estar e prazer, né? Quem ajuda do que? Mais ainda do que quem é ajudado em termos faz bem. Estimula a gratidão. E a outra expressão do social é a educação, que é justamente o que eu estou fazendo aqui agora. Transmissão de conhecimentos, partilha, dar aula e etc. Eu vou terminar até 11h45, tá, pessoal? Porque depois a gente vai ter brinde no final. Então, fiquem até meio-dia. Ok? Vão ter alguns brindes. O empreendedor, é verdade quando as pessoas dizem, Juliana, eu acho que eu não tenho perfil empreendedor. Realmente, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm mais habilidades empreendedoras do que outras. Capacidade de liderança, proatividade, visão de futuro, visão sistêmica, habilidade para se vender, não é? Ou para vender um produto ou serviço que acredita, habilidade política também, saber com quem eu devo falar para, não é? Tanto que algumas pessoas na aposentadoria vão trabalhar como síndico do prédio. Tem alguém aqui? Síndico? Não, ninguém. Não. Não, nesse grupo não. Ok. O convencional, pessoal, é um domínio que traduz aquelas pessoas que adoram organizar, elas gostam de rotina, elas gostam de estrutura. Então, a aposentadoria, para quem tem convencional alto, é difícil. Quem trabalhou muito tempo na área administrativo-financeira aprendeu, né, organizar, enfim, categorizar, listar, trabalha com números ou com documentos, processos. E são pessoas que gostam mais de método. Então, ela aprende um método e ela se sente bem replicando aquele método para melhorar a qualidade e reduzir as incertezas. Diferentemente do empreendedor que quer cada dia de um jeito, uma rotina mais atribulada, o convencional quer estrutura. Alguém se identifica? Existem demandas para todas as áreas. Tem muita gente que trabalha hoje como secretário executivo online, de casa. Faz curso de assistente virtual. Trabalha de casa, ou do Rio de Janeiro, ou de uma ilha no Caribe, e está ali fazendo algo que gosta, trabalhando meio período, e, por exemplo, se quiser, não é? Então, vale a pena refletir sobre isso. Aqui, só alguns exemplos, para que esse propósito, então, como é que eu faço para que ele faça sentido? Ele tem que estar ancorado nos meus valores atuais, e eu tenho que estar comprometida com ele. E ele pode ser, por exemplo, eu vou ser a pessoa na aposentadoria que vou organizar os eventos dos aposentados. Tem alguém aqui? Vocês têm um grupo de WhatsApp? Tem?
Vocês percebem que tem pessoas que mobilizam mais o grupo do que outras? Ok. Aprender um novo idioma. Pessoal, a gente já tem estudos científicos mostrando que pessoas bilíngues e trilíngues têm menos níveis de acometimento de demência. Hola, ¿qué tal? Ahora voy a hablar en español. Brincadeira. Mas vale a pena. Alguém aqui estudando línguas no momento? Tá baixo. Vocês conhecem o Duolingo? Duolingo! Eu estou jogando xadrez no Duolingo, gente. Duolingo é um aplicativo para você treinar línguas. Mas ele não tem só línguas. Ele tem matemática, música e xadrez. Vale a pena. Eu recomendo. Plantar uma horta orgânica, visitar parentes, fazer aula de dança. Ok? Agora, eu gostaria que vocês conversassem entre vocês. Eu vou deixar aí alguns minutinhos, uns 5 a 7 minutos, para que vocês conversem em duplas. Ok? E aí eu coloquei 3 versões, mas vocês podem especialmente conversar sobre... como está a minha rotina hoje? Na verdade, a pergunta que eu faço é, eu sinto que eu estou ocupando o meu tempo de maneira significativa atualmente? Tem algo que ainda existe aqui no meu desejo, que eu não estou conseguindo, ainda não comecei a fazer? E aí, para ajudar vocês a pensar, a gente sempre pergunta sobre a sua versão. Quando você queria ser quando crescer, parece que não tem a ver, mas muitas vezes tem boas indicações ali. Se você tivesse ganhado na Mega Sena no início da sua carreira e você não precisasse de dinheiro para trabalhar, você teria feito a mesma escolha de carreira? É uma outra pergunta. E a terceira é essa. Se você atualmente já vive a versão que você gostaria de viver na aposentadoria ou se ela está em construção. Tá bom? 2. Como você chama? Aqui no canto? Se quiser conversar... Não, mas pode conversar também, quem não é aposentado. Exato, preparação é importante. Esqueci de comentar, o pessoal que está lá assistindo a gente online dos outros estados, conversem também aí no chat, podem compartilhar no chat as percepções de vocês.
Tudo tranquilo? Tudo bem? Conseguiram pensar nas versões? Os de inglês, né? Então, estou aprendendo aula de inglês português, nunca terminei. A gente sabe. Se você também não gostasse tanto. Mas é porque, igual da última vez que eu entrei, você vê, quando eu cheguei na sala, o Ângelo era da minha sala. O Ângelo falava inglês, eu não falava inglês. Eu me afixei porque eu era assim, rascada. O Ângelo Gacete, lembra dele? Inclusive, ano passado ele estava aqui. Então, assim, ele me estudou muito. Eu só tenho que começar da minha base. Do XZ e essas coisas, né? Eu tenho vontade, eu tenho vontade de viajar mais. No começo eu viajei mais, mas também, acho tudo pela condição da Mila, com neném, porque ela precisa muito da gente. Você está com o começo que quiser, nas condições igual agora, morrer não quero não, tenho medo de morrer danado. E acabou, foi agora pro fundamental. Casei de novo, muitos alunos saíram, foi a melhor parte. Que lindo! A gente está sentindo que as pessoas não estão acolhendo, não se afastando. Nadava 6 horas da manhã e corria 6 horas. Eu tinha que estar disponível. Então, acho que se eu estiver longe dela, e nesse momento, além de fazer exercício, tem alguma outra atividade que você faz que te... A gente está criando uma neta. Estudando drone, operações de drone. Estamos aqui para abraçar ali, sabe? Meditação. Ela passou uma escola. Então, o que eu falei fez algum sentido para vocês hoje? Mais corporal. Segue a mãe do Marcelo, não sei se vocês seguem. Você não segue, não? Marcelo, posso te dar como exemplo? A gente apaixona por quem a gente segue, assim, direto. As pessoas, posso citar o seu exemplo? É a mãe dele, a mãe Raquel, Você começou a correr só que a gente já é amiga, assim. Não precisa citar nome. Ela fez isso na escola. Entendi. Mas eu não vou te dar a palavra, não. Só vou mencionar como um bom exemplo. Dá uma camiseta, cabe todo mundo no mundo. Chega ali, todo mundo vai olhar com um olhar diferente, vai ficar olhando. Aí a gente já vê que as pessoas estão. Gente, ela tem uma cabeça menor, né? E é difícil. Assim, eu acho que isso tem que vir muito de casa, dos pais, ensinar onde quer ter coleguinhas negros, coleguinhas que têm filho de idade, amigos, coleguinhas autismo, TDAH. Mas em casa não ensinam, e as crianças às vezes afastam. Obrigada, viu, pela partida. Pessoal, vamos voltando por conta do tempo. Só mais 10 minutinhos nós temos. Alguém gostaria de compartilhar uma das respostas? Alguém? Eu estava ali conversando com o Antônio e a Sueli e eu fiquei impressionada. O Antônio comentou que começou a correr aos 58 anos e que agora ele estuda drones. Não é incrível? Foi. Muitos bons exemplos entre vocês. E a Sueli agora também se dedica a cuidar de uma horta, que segundo o Antônio é linda, e se dedicam a cuidar da neta. Vida cheia de propósitos. Muito gostoso de ouvir. Alguém quer compartilhar uma das respostas? Não. Estão tranquilos? Ok. Alguém tem alguma dúvida até agora? Então, eu vou passar mais um videozinho e fazer algumas indicações de livros e filmes para vocês. Só antes de alternar o conteúdo, pessoal, quando a gente faz orientação de carreira, a gente pergunta bastante sobre os momentos mais marcantes na trajetória de carreira daquela pessoa, para aquelas que querem continuar, né? Precisam continuar trabalhando, certo? Que bom que não é o caso de vocês. Seria, de fato, olhar para uma atividade significativa de hobby e lazer mesmo. Então, a gente pergunta sobre os 5 momentos mais felizes na carreira, os 5 momentos mais difíceis e desafiadores. Pergunta sobre o que gostaria de ser quando crescer. Aplica testes, técnicas. E também trabalha muito com essa questão da não obrigatoriedade do retorno financeiro, né? Porque tem muita gente que ainda faz escolha só pensando nisso, e isso não é o mais importante. A gente vê que o gráfico de motivação
para quem só estava buscando valor salarial ou benefícios, ele é assim, ó, ele sobe e depois ele estagna. Que é o ponto quando a gente olha só para a motivação extrínseca, essa atividade vai me dar, isso, assim, um bom salário, benefícios, uma carreira estável, ou poder, status, chega um momento que a motivação estagna. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta e se dedica a algo que a gente entra em flow, em estado de fluxo, aí a gente continua mantendo a motivação ao longo do ciclo da carreira, né? Então, é interessante, nesse momento agora, aposentados, desfrutando esse direito delicioso de ter mais tempo livre, que vocês possam realmente pensar naquelas atividades que vocês sempre tiveram desejo de fazer e antes não tinham tempo. Eu vou passar esses 5 passos, porque eu acredito que muitos de vocês, né, já estão aí se dedicando bem, não tem muita novidade, depois se quiserem. E eu queria deixar aqui alguns exemplos. Vocês lembram, vocês sabem quem é esse moço? Fábio William. Ele foi âncora do DFTV ele trabalhou para a Rede Globo por 26 anos, foi âncora do DFTV por muito tempo, e assim como um conjunto de outros jornalistas, infelizmente, ele foi demitido com 57 anos, em abril de 2023, antes de atingir os critérios para aposentadoria. E aí eu entrei em contato com ele. Ele não tinha Instagram até ser demitido, e depois do desligamento ele abriu o Instagram, e como era muito conhecido, acho que ele tem mais de 100 mil seguidores hoje. O Instagram dele é Fábio William, com M, 2 L's, real, se alguém quiser seguir. E aí eu entrei em contato com ele, porque eu também não sabia que ele é psicólogo. Sabiam? Tá, vocês estão seguindo eles nas redes, né? Estou vendo. E aí eu pedi justamente uma palestra com ele, uma conversa, tá? Salva no YouTube, depois eu posso mandar para a Beatriz, para a Marília, para o Rafa, e eles encaminham para vocês. Em que ele conta isso, assim, que era todos os dias, ele fez psicologia na Católica, eu acho, na Universidade Católica. E aí as mães, né, das colegas de curso dele, os pais vinham, mas você é um jornalista famoso, né? Você é uma pessoa bem-sucedida na carreira, por que você está estudando? E aí ele falava, porque eu gosto. Ele me falou que formou em teologia agora, que era o outro curso que ele queria fazer. Então, ele hoje é parceiro da Longeva. Ele participa junto conosco, oferece, eu posso, inclusive, depois, quem sabe, ele não pode vir aqui fazer uma palestra para vocês, em que ele fala justamente sobre a importância de estar aberto a aprender na vida dele, abriu muitas portas. Porque quando ele foi, ele não esperava ser demitido da Globo, que é uma manifestação de etarismo no trabalho, né? Ele conseguiu tirar um pé, né, de um barco e colocar no outro. E aí ele abriu o consultório, ele já atendia, mas muito pouco. Aí agora ele está se dedicando completamente, não é, ao atendimento clínico, como psicólogo, a palestras, etc. E o mundo é tão pequeno, gente, mas tão pequeno, que quem o substituiu no DFTV é o Fabiano. Esqueceu o sobrenome dele agora. Andrade. Fabiano Andrade estudou comigo, sabe aonde? No Indy Bibia, aqui no Lago Norte. Então, hoje o Fábio é meu parceiro e o Fabiano é o meu colega de curso desde o Indy. Essa é a Rose. Tem outra palestra também, outro bate-papo que eu gravei com ela na época, acho que da pandemia, em que ela também é a servidora pública da Anatel, e a história dela é essa. Ela chegava lá, um belo dia, tem um coffee break, tipo hoje, assim, ai, boa, Rose, traz um bolo? Levo. Aí ela levou, o pessoal, nossa, esse bolo é muito bom. Depois vocês procuram Rose, bolos artesanais, e ela hoje dá aula e cursos online de ganache na internet. E então, depois da aposentadoria, ela se dedica a vender e ensinar. Água na boca, né? Olha esse bolo, meu Deus. Agora eu vou passar um último videozinho de 1 minuto. E eu quero que vocês me digam qual é a mensagem do vídeo no final. 1 minuto não, desculpa, 2.
Empieza algo nuevo. Empieza algo nuevo. Quando foi a última vez... Vou tirar, peraí. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual é a mensagem do vídeo, pessoal? Boa. Ele está aberto ao novo. A IKEA é como se fosse a nossa Tokstok, né? É uma empresa sueca de móveis que você compra e monta. Então, olha a diferença de você ir para o mesmo banco, todo dia, com as mesmas pessoas, né? E a cadeira dá essa mobilidade, essa capacidade. Então, o vídeo não é assim sobre só viagem, porque às vezes fica parecendo que ele vai, né, para vários países. Mas, na verdade, pessoal, muitas vezes a gente não conhece a cidade onde a gente mora. A gente não visita outros bairros, a gente vai sempre nos mesmos restaurantes, come a mesma comida, encontra as mesmas pessoas, né? E aí eu segui esse conselho, e na época da pandemia, depois que eu já tinha aí pelo menos 3 doses da vacina, eu comprei uma cadeira de praia e deixei dentro do meu carro. E aí, de vez em quando, com essa cadeira, eu posso assistir o pôr do sol aqui na Ponta do Picolé, no Lago Norte, num lugar que é aberto, né? Ou, enfim, eu posso visitar alguém. Eu sempre tento, toda semana, ligar para alguém que é muito importante para mim, para marcar um café, um almoço, ou conhecer, provar um sabor diferente, fazer algo diferente. É bom, faz bem para o estímulo da nossa criatividade, da nossa cognição. Então, a mensagem é essa. E, para fechar, então, eu vou deixar outras indicações de livros. Como eu já tinha comentado, a Miriam Goldenberg é colunista da Folha, tem vários livros, ela tem bem uns 15 ou 20, e os últimos foram publicados pela editora Record, como A Invenção de uma Bela Velhice. Marisa Tavares é colunista do G1, tem um blog sobre longevidade também. Longevidade no Cotidiano é um livro simples, curto, de linguagem acessível. Todos eles, os que eu procuro indicar, são livros para todos nós. E ela traduz bem os pilares que eu trouxe aqui na palestra. Tá? Ela também tem um outro livro específico, a Marisa Tavares, sobre menopausa. E Nunca é Tarde Demais é um livro específico para que vocês aprofundam essa reflexão de quem ainda considera que não encontrou o seu propósito. Também indico o documentário Além do Envelhecência, o Além do Aposento, que são do mesmo grupo, e depois eu vou colocar nos slides todas as dicas, eu salvo em PDF e mando para o pessoal, tá bem? Para terminar, 2 frases que eu gosto muito. A primeira é: para a alma não ficar sedentária, corra riscos, porque eles fazem parte, não é, de uma vida atrativa. E também outra do Carpinejar, que diz: a data de nascimento não deve ser levada ao pé da letra. Você nasce quantas vezes for preciso.
E é isso, gente. Muito obrigada. Mais uma vez agradecer a Marília, ao Rafael e a Beatriz pelo convite, pela confiança. Estou à disposição, tá bom? Se quiserem trazer dúvidas, comentários, obrigada pelo carinho. Boa. Obrigado a você por todos esses conhecimentos aqui compartilhados com a gente. Pessoal, a gente está aqui para a gente, além de fazer o sorteio, que é um momento aguardado, né? A gente queria agradecer também a presença de vocês. Esse evento é para vocês, é para que vocês tenham esse momento de compartilhar, de reencontrar, né? Mas também a gente gostaria de agradecer ao Sara Lago Norte, que pelo 2º ano consecutivo recebe a gente aqui para esse evento. A gente queria agradecer também a presença dos conselheiros do Sara Previdência, que vieram aqui para também compartilhar esse momento com vocês. E também a gente quer agradecer a nossa equipe, né, que está aqui. A gente ia pedir para vocês subirem aqui no palco um minutinho. Esse pessoal é o pessoal que faz acontecer lá no Sara Previdência, que auxilia nos benefícios, que ajuda no controle, que garante que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. Esse é o nosso time. E que atende vocês. Marcelo, Sandra, Bruna, Bia, Yuri e Yasmin. São eles que estão todo dia lá à frente no Sara Previdência. É isso. Obrigado, viu? Opa, não cai, pelo amor de Deus. Obrigado. Agora a gente vai fazer o sorteio, tá? Ou quer passar o vídeo antes? Muito tempo, né? E a gente tem um acordo para fazer aqui, que é: quem já foi embora pode ganhar no sorteio? Não pode ganhar no sorteio? Não vai ter foto, né? Então, o que fica de recado para quem está em casa? Depois a gente vai ter um sorteio para quem acompanhou de casa, tá? Que a gente tem a lista de presença. E aqui a gente vai fazer o sorteio para quem está presente, tá bom? A gente vai começar com o sorteio de 13 brindes. São 3 brindes que a Juliana gentilmente cedeu da Longevo e mais alguns brindes do Sara Previdência. Então, a gente vai sortear 5 e logo em seguida mais 8. Depois a gente vai fazer o sorteio de 3 vouchers, tá? Vamos lá. Lucimar Martins do Nascimento. Cadê a Lucimar? Ali a Lucimar. Eliene de Jesus Souza. Ali. Carlos Roberto Barbosa. Olha lá. Podem descer. Vão levar os brindes. Estão levando. Lúcia Virgínia de Melo Pinheiro. Olha lá. E Sandra Cristina Silva. Ali, ó. Calma que ainda tem outros prêmios. Isso. Sem repetir. Quantos? São 8? Sobe. Sobe. Muda para 8. Isso. Vamos lá. Cid Alexandre Pereira. Olha lá.
Parabéns. Flávio Maurício Bercotti. Olha lá o Flávio. Lídice. Vão falar que é marmelada, hein, Lídice? Helena Rolim. Aqui, Helena Rolim. Luciene Rodrigues. Zilda de Melo Pérez. Aê! É só marmelada, hein? Calma que ainda tem mais prêmio. A Zilda. Tá bom. Pode deixar. Agora, a gente vai fazer o sorteio. São 5 vouchers de compra, de vale compra. Um de 500, um de 300 e 3 de R$200, tá bom? Não, pode deixar. Vamos lá. 3 pessoas agora que vão ganhar o vale compras de R$200. Vamos lá. A Valdeleide está online. A Marisa de Jesus. Vai lá para ela. E o Jaime Tadeu. Esse aqui é um brinde simbólico. Depois a gente vai entrar em contato para gerar o cartão do Vale Compras para enviar em nome da pessoa, tá bom? É só para ter agora a entrega também, mas depois a gente entra em contato com o cartão de Vale Compras, tá? Agora é o Vale Compras de R$300. Josias. Ali o Josias. Agora vai ser a última chance, tá, gente? Vamos ver. Vale compra de R$500. Vamos lá. Janete Maria da Silva Cunha. Aê, parabéns, Janete. Pessoal, último recado. As fotos do evento, em até 2 semanas, elas vão estar no blog do site, tá bom? Porque normalmente, igual o evento do ano passado, o pessoal entrou em contato pedindo as fotos oficiais, a gente agradece também o nosso fotógrafo que participou aqui do evento. Elas vão ficar disponíveis no site para vocês conseguirem ali pegarem as fotos que quiserem, tá bom? Então, a gente está encerrando. A gente queria que todo mundo viesse para cá para a gente poder tirar uma foto, né, Márcio? É isso. Todo mundo aqui, todos, para a gente guardar de lembrança. Oi.
passando. Eu desse tamanho aqui. Agora não, tem que esperar o oficial, né? Sai mais rica.